Fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é mais um episódio do Entrevistas, podcast da Michael Page. E ó, antes da gente começar, já quero pedir para que todos vocês não esqueçam de assinar nosso canal no YouTube, no Spotify, ativa o sininho para já ficar informado de todos os episódios que nós lançamos. E ó, hoje nós vamos falar sobre um tema que muita gente tem nos perguntado naquela caixinha de perguntas que sai toda semana no nosso Instagram. Como ter um time certo em momentos de crise. E a gente tem dois convidados super especiais aqui comigo, dois amigos. E para começar, eu quero já pedindo para que a Thaisa se apresente. Thaisa, quem é você além do seu currículo? Bom, eu sou a Thaisa, filha de português com espanhol. Cresci atrás de balcões de restaurante, aprendi a cozinhar desde pequenininha com a minha avó, lá em Santos, espanhola, e que deixou essa herança aí, o amor pela gastronomia. Além disso, eu tenho 3 filhos, sou casada e sou a CEO do Clara Resorts. Então, nós temos 2 hotéis, um no interior de São Paulo, bem no meio de São Paulo, centro geográfico, ali em Dourado. Não confunda com Dourados. O outro hotel fica em Ibiúna e a gente acabou de comprar um hotel em Minas. Hotel não, uma obra. Construiremos um hotel em Minas, lá em Inhotim, dentro de Inhotim. Que demais, eu já estou ansioso por esse projeto aí, tá Oh. todo mundo já querendo. E Flávio, quem é você além do seu currículo? Se apresenta pra gente. Eu falo que eu sou um caipira, né, de Minas. Eu sou de uma cidade chamada Itaúna, filho de pai caminhoneiro, mãe professora de escola pública. Então, uma família simples. Comecei minha carreira no mundo corporativo bem cedo, né, como estagiário ali do colégio técnico. Fiz a faculdade ali aos trancos e barrancos, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Acabei indo para fora, né, fiquei 8 anos fora, trabalhando pela Ericsson, fui para a Suécia, depois para a Índia, Holanda, e voltei para o Brasil e cheguei ao cargo de presidente, né, de uma grande multinacional, que é a Corning. Então, essa é um pouquinho da história aí do Flávio. Sou pai do João Vitor também, importante falar, né? O João Vitor vai fazer 10 anos agora. Eu sou separado da mãe dele, mas tenho uma convivência bastante frequente com ele, paixão da minha vida. Muito bom. Bom, não vai faltar matéria-prima aqui, porque eu quero já começar perguntando para vocês dois, começando pela Thaisa. Tá, na sua trajetória, qual foi o momento de crise mais desafiador que você enfrentou e como que a composição da tua equipe te ajudou nesse momento? Bom, eu falo que o hotel é um gerador de crises, né? Eu acho que qualquer coisa pode gerar uma crise, porque você está lidando com pessoas, está lidando com sonhos, na verdade. Porque às vezes as pessoas economizam, sei lá, 1 ano, 2 anos para passarem uns dias lá, e a gente tem que estar lá para cuidar deles. Mas acho que vou falar um caso, uma vez eu perdi um monitor meu. No final das férias, ele passou a temporada inteira com a gente, ele era muito querido de nós, o tio Barril, aquela pessoa que todo mundo amava, e ele teve um acidente de carro indo para Ribeirão, ele morava em Ribeirão, ali, Barretos. E eu pegar o meu time, que ficou em frangalhos, e como você tá ali junto com todo mundo, logicamente eu fui até Barretos no mesmo dia, tá lá com a mãe dele, tá com a família, demos todo o suporte, mas quão é importante o time entender que você tá lá para o bom e para o ruim. Ali deixou-se uma imagem do que é um hotel de dono, do que é uma empresa de dono, né? Acho que o dono tem essa coisa de sair um pouco do papel, não quero saber o que acontece da porta para dentro, da porta para fora, e numa empresa familiar, que é o meu caso, né? Isso não acontece. Então, isso foi um momento muito difícil. Claro que aí você faz um ritual, você planta uma árvore. Então, a gente tem um símbolo no hotel, que a gente levanta a mão no final do qual é a música, que a gente lembra do barril. É uma coisa que é introjetada. Mesmo o hotel de Ibiúna, que não tem nada a ver, isso foi no hotel de Dourado, nem existia Ibiúna na época. Mas ficou introjetado na nossa cultura. Então, isso foi um momento bem difícil, fora da pandemia, né? Acho que a pandemia aí, ela é um caso bem interessante. Eu tive um caso recente também que aconteceu, foi um vereador da cidade de Ibiúna decidiu pegar o Clara de Ibiúna como se fosse tivesse poluindo a represa, o que é uma coisa ridícula, né? Porque eu teria um hotel com investimento tanto que eu fiz naquela represa e poluir a água na frente. E aí, nesse momento, de novo, né, o time, transparência, o meu time foi lá no mesmo dia, gravou nossa estação de tratamento de esgoto, todo mundo pôs a cara na frente, aí o vereador põe um vídeo no Instagram dele,
E acho que nunca tinha sido antes contestado. Mas na hora tinha assim, 150 pessoas contestando ele, que era fake news. E aí isso fica claro que o time, ele é a hora que você conhece o time. Sabe, eu tenho um colaborador meu que às vezes ele vai a trancos barrancos, eu amo ele, mas às vezes ele tem os seus momentos que eu tenho que pegar no pé dele. Mas nessa hora ele foi tão incrível, que eu falei: "Nossa, por isso que a gente mantém pessoas há tanto tempo com a gente e a gente insiste para dar certo, porque são essas pessoas que estão lá na hora que você precisa também". Então acho que tem um pouco disso aí, fora acho que pandemia, que a gente pode depois discutir, que é um capítulo à parte, né, de Ce- uma crise. Certamente. Com você, Flávio, qual momento que te vem em mente aí que você foi colocado à prova e o seu time fez a diferença junto contigo? Tava pensando no carro, vindo para cá, que né, imaginei que você fosse perguntar. Eu acho que tem diferentes tipos de crises, né? Tem crises causadas pelo mercado, uma pandemia, tem muita coisa que você não controla. Mas eu vivi uma crise, eu praticamente vivi em uma crise durante 5 anos na minha empresa anterior, que foi uma crise que a empresa mesmo gerava para ela, porque eu estava numa divisão onde a empresa decidiu fazer o desinvestimento, né? Então, durante 5 anos eu estava reduzindo aquela divisão. E você trabalhar durante 5 anos em constante crise, né? Cada ano a gente reduzia, a gente fechava um escritório, a gente fechava uma fábrica, nós tínhamos 5 unidades de negócio dentro dessa divisão. E a gente, no final, eu entreguei com 3 unidades. A gente tinha escritório em toda a América Latina, fechamos escritório na Argentina, fechamos fábrica no México. E chegou um momento, em 2018, eu lembro que a minha RH, a Patrícia, ela era muito parceira, né? E num dia na minha sala eu falei para ela: Paty, não aguento mais, eu vou embora. Eu não quero mais isso aqui, não. Era o meu. Eu entrei lá em 2015, né? Tava começando o meu 4º ano. E ela virou para mim e falou: mas Flávio, pô, você quer ser líder só no, quando é bom, né? Quando o negócio tá crescendo, quando você tá num negócio. E aí ela falou assim: imagina os líderes que estão em situações de crise, né? Quem trabalha no corpo de bombeiro, quem trabalha num hospital do SUS que só recebe gente ali atropelado, né? Como é que ele motiva o time dele? Como é que ele lidera o time dele? E eu saí dali refletindo sobre isso e falando assim: não, cara, o que que eu tenho que aprender com isso aqui, né? Eu acho que eu ainda tenho alguma coisa eu poderia fazer melhor como líder. E dali surgiu uma ideia da gente fazer um offsite junto com todo o meu time. Eu virei na frente deles e falei: olha, gente, eu não sei o que eu faço mais, assim, eu não tenho mais o que falar para vocês. Para mim tá clara, né, a realidade da nossa divisão, é uma divisão cash call da empresa. Eles não dão investimento para a gente fazia plano estratégico de crescimento. Porque quando você é contratado, né, Bas, quando eu fui contratado, o diretor global falou que a gente ia crescer, que o negócio. Ninguém falou que era para vir e ir fechando uma divisão, né? E você vai descobrindo ali no meio do caminho. E eu fui muito transparente com o meu time aqui na América Latina. Falei para eles: olha, a nossa divisão não adianta, nós não vamos mais fazer plano de crescimento, a gente vai ter que continuar sendo criativo, achando alguma coisa. E eu queria ver se a gente, nesse offsite, descobre um propósito para nós como time de liderança. Porque vai ser difícil, e foi incrível. A gente ficou 3 dias juntos, saímos com um propósito, saímos com uma ambição ali de ser considerada a divisão mais resiliente da empresa. A gente saiu com uma missão de gerar talentos para outras divisões da empresa. A gente criou um propósito daquela situação que era extremamente desmotivadora, né? E ficamos mais 2 anos, e foram 2 anos incríveis, assim. O time que a gente criou, cara, o ambiente que a gente tinha. Eu lembro a convenção de vendas de 2020, que foi a minha última. O pessoal das outras divisões vinham falar assim: pô, eu quero trabalhar na CAD, né, na divisão. E eu falava para eles: não, você não quer não, fica na sua mesmo, que na... Eu lembro de um rapaz que era da divisão de Life Science, que estava ao contrário, né? A empresa estava fazendo aquisição, comprando empresa, a empresa crescendo. Eu falei: não, fica em Life Science que você vai se dar melhor. Eu lembro dessa situação, assim, que foi um aprendizado bem, bem grande de você virar a cabeça de falar: cara, eu vivo na crise, então como é que eu tiro o melhor disso aqui? Então aquilo para mim foi uma coisa que me ajudou muito como líder, assim, hoje. Ô, Flávio, te escutando aqui fica muito claro a importância da comunicação em momentos de crise. Eu queria agora perguntar para a Thaisa, quando você fala do setor de hotelaria, você tem funções muito distintas, pessoas espalhadas por áreas muito distintas. Como ter uma comunicação eficiente nos momentos difíceis? Eu acredito que a comunicação não tem que acontecer só nos momentos difíceis, ela tem que ser plantada em todos os momentos, né. Ainda mais eu que tenho níveis muito dispersos. Basa, você tem uma ideia, 90% do meu time que trabalha em Biúna, antes trabalhava com agricultura, na roça. Então tudo que eles aprenderam no hotel, e eu tenho que saber me comunicar de uma maneira assertiva
para todo mundo. Mas, logicamente, que eu não fico nivelando por baixo. A ideia é que eles alcancem o que a gente quer. A minha melhor maneira de fazer isso, de longe, é a gerencial. É uma reunião que eu tenho todo mês, menos janeiro e julho, porque é alta temporada, e eu fico trocando a roda com o carro andando, até não para, né? E aí, nessa reunião, eu junto do jardineiro à gerência, e eu coloco lá números, crescimentos, novidades, estratégia, planos, trago conhecimento. Se eu vou num South by South, eu vou lá e trago de volta o que eu vi de tendência. Se eu vou numa feira de hotelaria, eu faço explicações, explico o que eu vi lá fora. Então, eu trago também muito conhecimento para eles. E essa reunião não é que eu faço uma vez, eu faço 4 vezes a mesma reunião, inclusive com as mesmas piadas, porque eu tenho que pegar os 2 turnos nos 2 hotéis. Inclusive, eu fiz ontem, lá no hotel de Dourado. E aí, o que que é bom nisso? Porque lá a gente comemora junto e chora junto e sofre junto. Quando tem um problema, uma avaliação baixa, uma avaliação no TripAdvisor que caiu, algum problema que aconteceu, e logicamente em épocas de pandemia, várias difíceis, nós estamos lá. Então, essa comunicação transparente, a gente faz dessa maneira e aí deixa vivo durante o mês inteiro. Então, essa é a ideia, é a minha maneira de estar energizando o meu time. Eu falo que você vai colhendo, você vai plantando, né? Você vai criando essa teia de proteção, porque na hora que você precisa, ela tem que estar lá. Não adianta querer criar isso no meio da crise, né? Você tem que estar sempre preparado que uma crise pode acontecer, como eu falei, no hotel, a qualquer momento. A gente tem que estar preparado para isso. E falando de crise, Flávio, como definir qual é o time que você precisa naquele momento, as características que serão necessárias naquele momento? Você tem algum framework que você utilizou para esses momentos? A crise, quando vem, né, base, você não sai trocando o time, né? Então, eu acho que as ferramentas ou a forma como você se relaciona com o time, como você tenta extrair do time, posicionar o time, é que muda, né? Porque eu tô tentando aqui lembrar das situações em que eu enfrentei crises. Agora, assim, lá na Corning, a gente, cara, esse ano, nós tivemos 2 anos ótimos. Esse ano nós estamos fazendo um ajuste tremendo na maioria dos mercados que a gente atua. A gente atua em muitos segmentos, né? Então a gente está no automotivo, a gente está no mercado de life science, a gente está em telecom. Telecom tá fazendo um ajuste tremendo. As operadoras, né, pararam o investimento em infraestrutura, isso afeta diretamente a gente. A gente tem uma fábrica no Rio de Janeiro, a gente chegou a ter 650 funcionários lá. Estamos hoje com 280, mas o time continua o mesmo, né? É o time que estava lá, e só que a gente discute situações diferentes. A situação muda, e aí a pauta muda, a forma como você comunica muda. Eu tenho um estilo de liderança, Baza, que eu trabalho de forma muito transparente com o meu time de liderança. Meu time de liderança, a gente conversa muito tudo. Eu já tive muitos líderes que trabalhavam muito no one-on-one, né? Então a gente tinha reuniões e parece que a reunião era uma reunião meio que para inglês ver ali, né? Eu faço diferente, assim, as nossas conversas difíceis são na reunião. É claro que você às vezes tem uma situação que é confidencial, uma decisão que você vai tomar, um investimento que você vai tomar, e aí, né, senta eu com a minha CFO, com a minha RH, mas a maioria das situações operacionais que quando a gente está enfrentando crise, momentos difíceis, é aberto no time. Eu acho que isso facilita muito quando a gente está em crise e quando a gente está bem, né? Então, quando a gente está bem, os números estão transparentes, a gente mostra, a gente celebra, eu fico provocando o time para, gente, tá bem as coisas, mas o que dá para fazer mais? Vamos aproveitar que o momento tá bom, que tem dinheiro em caixa, que o pessoal lá fora quer investir, vamos vir com um projeto novo. E quando você está numa situação difícil, você, né, ó, gente, agora é hora de apertar o cinto, vamos, o que dá para reduzir de custo, o que dá pra gente aproveitar, criar de sinergia, talvez projetos que a gente ia investir, vamos segurar esse projeto, vamos fazer mais com o que a gente tem. Eu penso muito que é a gente como líder que tem que estar trazendo a pauta e o time, e é uma forma de desenvolver o time também, né? Então, assim, eu acho que a minha visão é mais essa, né? E é interessante, eu tenho também na minha experiência que quando vem uma crise, as ações que você toma num primeiro momento, elas podem parecer exageradas, mas toda vez que a crise passa, depois você olha para trás e muitas vezes você olha, não foi suficiente. Então, tomar as decisões difíceis é bastante complexo. Esse é o ponto que eu queria puxar com a Thaís. No setor hoteleiro, a experiência do cliente é primordial. E aí, quando vem um momento de crise que é necessário cortar custo, como escolher, decidir o que fica e o que pode ir sem comprometer essa qualidade? Bom,
interessante que o meu CFO, que é o Ian, trabalha com o ramo de commodities. Então, posso te falar que corte de custo, o número no fio do Um bigode ali, centavo ali. é o meu dia a dia, é o que temos, né? Então, eu não me lembro em algum momento ter que ajustar por conta disso. O que você faz, logicamente, versus ocupação, né? O seu planejamento de hotelaria, diferentemente de uma empresa que tem que pensar a longo prazo, o nosso planejamento ele é feito muito conforme a ocupação e conforme também a temporalidade. Se você está na alta temporada ou baixa temporada. Mas é interessante que, sim, o que eu faço com o meu time é que eles têm que ter a propriedade, sentir que eles são de pensar como dono. Então, eu faço questão de explicar para eles o meu conceito, de por que aquilo, porque aí a solução é junto. Tudo que você faz top-down é um pouco indigesto, né? Então, eu gosto de uma hierarquia bem mais achatada. E eu gosto de brincar que eu sempre sou meio voto vencido, às vezes, nas reuniões, porque eles estão na operação no dia a dia realmente. Então, tem que entender se aquele investimento é necessário e o porquê é. E eu sou a fã da automação. Isso também é uma maneira boa também de hoje em dia de você poder estar cortando custos ou tornando o seu time mais eficiente. Agora é a ordem da vez, porque eu brinco que agora de agosto a novembro é musculação. É ser mais produtivo, é como faz para as coisas rodarem mais redondas, onde a gente pode estar investindo para ter mais rapidez, maximização de mão de obra, melhoria de produtividade. Isso tudo entra em custos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Você tem equipamentos de altura que, em vez de você ter um humano segurando embaixo para uma descida de um rapel, você tem hoje em dia um zip stop, que é uma coisa automática. Tem investimento, sei lá, custa R$ 45.000, mas ele economiza uma pessoa com maior segurança. Essas soluções quem traz é o meu time. Eu dou a missão e eles vão atrás de serem mais produtivos, de terem uma operação mais enxuta. E o que eu gosto desse estilo, desse modelo de gestão, e eu também trago muitas novidades que eles vão atrás. A gente tem essas duas maneiras de trabalhar. Por que que eu gosto disso? Porque você vai precisar disso numa hora de uma crise também. Raramente eles vão vir com um problema para mim sem uma solução já junta, porque esse já é o mindset deles, é a maneira que eles já estão pensando, deles serem praticamente os microempreendedores dentro do nosso hotel, sabe? Eu gosto que eles tenham esse empoderamento de time. E aí quando tem que falar realmente de algum curso, sei lá, às vezes uma ocupação fraca numa semana, sim, pode acontecer. Bom, a pandemia, no Covid, né? O Covid foi, vamos falar um pouco disso, foi um grande exemplo disso. Onde você corta, quem que fica, como faz. E eu não tomei nenhuma decisão da minha cabeça. Tudo foi compartilhado. E tanto que todo o meu time tá aí comigo, Hum. né? Mesmo após a pandemia. E esse conceito, tá? Eu quero aproveitar e puxar algo que você colocou que para mim é importante para a gente abordar. Você falou muito de empoderar. Como você lida com falhas e erros, né? Porque à medida que você empodera, você tem esse outro lado também de lidar para poder ter o time com você e não inibir nas próximas vezes. Eu tenho duas frases, que a primeira, quando eu estou na interação, né, quando a gente está dando um onboard, um novo colaborador, um líder, eu tenho duas frases emblemáticas. A primeira é o seguinte: não põe mão em cumbuca sozinho. E segundo, no banco herói. Ah, lá vou eu fazer. Meu, sabe, vamos errar junto, né? Tem um erro acontecendo, errou, paciência. Não faz isso sozinho e compartilha com o teu time. Acho que é uma maneira de você empoderar, não deixar a pessoa sozinha nisso. Por empoderamento, ele parte por segurança. Quanto mais você dá segurança que aquela pessoa ela vai ter apoio se alguma coisa não funcionar, e a gente erra o tempo inteiro, né? Vamos lá. Quanto mais você faz, mais você erra. Mas ela sabe que ela não vai ser punida por um erro. Tá tudo bem errar. Vamos lá consertar. E esse empoderamento passa por isso. Então, é o que eu tento fazer e funciona bastante com o meu time, ainda mais que eu tenho que formar eles. Vamos lembrar de novo, né? Eu tô pegando uma galera que tem uma baixa escolaridade muitas vezes. E ensinar esse cara que ele pode, que tudo bem, tá errado, tá tudo, vamos lá. E uma coisa que a gente faz que é incrível é o seguinte: você tem crises que estouram em alguns setores, por razões inexplicáveis, sei lá, governança está precisando de ajuda. Meu, vai todo mundo ajudar. O AIB está passando por uma crise, 3 ficaram doentes, um pegou conjuntivite. Vai todo o time ajudar. Então, também é uma maneira de não só o time em si, mas todos estarem se ajudando.
E, Flávio, nesse contexto de crise, de decisões, qual que foi a decisão mais impopular que você teve que tomar, mas você sabia que era a decisão, ou você tinha na sua visão que era a decisão correta? Tem algumas. A mais complicada, assim, a mais complicada, que foi complicada em termos até operacional, foi quando a gente fechou uma fábrica lá no México, essa que eu comentei, tava na Thermo Fisher. Era uma aquisição que a empresa tinha feito de uma empresa mexicana. Então, era uma empresa que tinha ainda ali muita gente lá que estava há 35 anos na empresa. Então, né, mexicanos, tinha uma operação bastante independente dos Estados Unidos. E quando a gente, né, era uma linha que estava sendo desinvestida pela empresa, os produtos já estavam obsoletos, não tinha investimento para a gente fazer atualização de produto. Então, a gente foi perdendo competitividade. E foi bem no primeiro ano que eu cheguei lá, eu já recebi a missão. E aí deu bastante problema. O líder que era o plant manager, ele vinha da aquisição, então ele já tinha muitos anos. Então foi bem difícil. Foi difícil depois, porque a gente tinha outras operações no México, lidar com quem ficou, né? Porque a gente tinha uma outra unidade de alimentos e bebidas que também veio de uma aquisição, era um pessoal que estava há bastante tempo, e eles ficaram super com medo também de que a gente ia fechar um negócio. Mas era outra situação de negócio, era um negócio que a gente tinha bons clientes no México, a Femes era cliente nossa, era uma solução para a linha de bebidas, né, de invase. Aí, assim, imagina, você chega na empresa, primeiro ano, fecha uma fábrica, todo mundo já acha. Eu me lembro também a gente teve que fazer uma redução no escritório do Chile. Eu lembro, assim, depois quase que no meu quinto ano, eu fui para lá, fui almoçar com um rapaz que estava lá, e ele falava assim: Flávio, até hoje aqui no escritório, quando você vem para cá, a gente acha que você vai mandar alguém embora. Porque no meu primeiro ano, né, foi em 2015. Tinha um bonequinho de é, voodoo teu lá no é, é, México. eu cheguei no meio daquela crise, né, ali de 2000, e a gente trabalhava muito com indústria. A nossa unidade chamava análises químicas. Então a gente tinha muita mineradora, siderurgia, é, e lá no Chile era muita mineração, e foi bem na crise da mineração. Aí você fica falando assim, eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, pô, como assim? A gente já tá aqui, a gente já fez tanta coisa junto, eu ainda venho aqui e você fala. Ele, você traumatizou a gente, né? Eu falei, caramba, né? Como é o papel do líder, né? Deixa eu fazer um adendo também na sua pergunta anterior, para uma contribuição que me veio, um insight. Quando vem a crise, né? Naturalmente a gente tem que fazer essas reduções de custo, né? E quando você faz redução, muita gente sai, muita gente vai embora. Então, eu acho que também acaba que, durante a crise, a gente reafirma o time de liderança, os times, né? Porque acabam ficando quem são realmente os melhores, né? Os talentos que ficam, né? Porque quando você começa a tomar a decisão, ó, tem que reduzir aqui, a gente vai reduzindo quem não está performando tão bem, quem não está tão engajado ali na cultura do time. Então, acho que eu fiquei refletindo sobre a pergunta depois da minha resposta. Eu acho que você não toma essa atitude imediata, mas ela é uma atitude que acaba naturalmente durante a crise sendo promovida, né? E um ponto importante também, quando você vem as vacas gordas, né? Eu estava pensando nisso agora também aqui. Os meus 2 primeiros anos lá na Corning foram muito bons, só que nós também fizemos muita eficiência operacional, né? A gente reduziu, o ano passado nós reduzimos nosso OPEX em 11%, crescendo o negócio. E esse ano eu não estou precisando reduzir tanto, porque a gente já fez a lição de casa, mesmo no crescimento, né, a gente não inchou, né? Eu lembro que a gente teve várias discussões lá se a gente deveria colocar mais gente em customer service, porque a gente estava crescendo muito na área de life science, a gente tem um negócio mais pulverizado. E eu falava para o time, não, nós temos que automatizar. Por quê? Não, porque leva muito tempo para colocar a ordem no sistema. Tal. Não, mas como é que a gente automatiza colocar a ordem no sistema? Então, quando você também né, trabalha sempre com foco, ó, trabalha um pouco na contramão, né? Então, quando o mercado tá bom, trabalha um pouquinho na contramão, não faz muita coisa errada, porque depois vai vir a crise e você, né? E nesse ponto, Flávio, quando você é executivo, hora ou outra vem decisão top-down. E se você aceitar todas as decisões, você perde a sua autenticidade de gestão, até a tua crença no que está sendo construído. Só que se você tentar barrar tudo, você é atropelado no meio e certamente vão colocar outra pessoa para executar. Qual que é o teu framework mental para escolher as batalhas? Isso é ótimo. Eu brinco, eu falo assim, que eu sou um empregado da empresa, né? O Flávio é o presidente da empresa. Eu brinco com o pessoal que, ó, eu acho que tem hora aqui que o estagiário tem mais autonomia do que eu. É, mas eu tenho um framework bem claro assim. Eu tento muito antecipar
movimentos, né? Então, que nem eu estou te comentando, o ano passado, a nossa unidade de Life Science globalmente estava indo super bem, mas a gente estava com muito problema operacional, problema de entrega, e eu cheguei na empresa, fui para os Estados Unidos e via vários problemas que eu falei, cara, isso daqui não vai dar certo. A gente estava ficando com um backorder muito grande, a gente não estava fazendo ajuste de precificação, e eu antecipei muitas das coisas aqui no Brasil, que 6, 7 meses depois o CEO me ligava e falava assim, ó, a gente está fazendo isso aqui no Global, você tem que fazer aí. Eu falava para ele, eu já fiz aqui. Olha aqui, ó. Eu aumentei 2 vezes o preço em 2022, que vocês não fizeram aí. Backorder, parei de fazer inventário, só tava, os distribuidores tinham que colocar pedido, e eu só estava comprando de você quando eu tinha o pedido deles. Porque, cara, a gente tinha um backorder de ordens de 2 anos atrás, e eu falei, isso é uma bolha. Tem distribuidor meu que colocou o pedido 2 anos atrás e que já comprou de alguém, ele já resolveu o problema do cliente dele. E vocês aí estavam com 200 milhões de dólares de backorder, né, e todo mundo achando que aquilo era infinito. Cara, quando veio a bolha, né, nem todos os distribuidores vieram cancelando o pedido. A gente já tinha feito a lição de casa aqui. Então eu sempre tento antecipar, porque eu sei que vai vir um top-down em algum momento. A gente não consegue antecipar tudo, né? Até porque eu também não tenho a visibilidade total estratégica da empresa. Mas esse é um pouquinho de como eu tento fazer, né? Porque no final das contas, se a gente conseguir ser melhor do que o headquarters, a gente não vai receber muito puxão de orelha. Vem muito da criação da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe sempre. A minha mãe era professora, né? Então ela cobrava muito nota, essas coisas, então eu já sabia. É melhor eu já ir bem na prova, porque se eu for mal, minha mãe. Então eu já Já tá antecipava a mãe. resolvido. Então eu tenho meio que esse medo, assim, então eu fico tentando antecipar para não receber puxão de orelha do headquarters. E ouvindo falar sobre crises, assim, me veio uma história que eu queria preparar aqui antes de uma pergunta para Tá, que é dito que 2 reinados que brigavam muito, um dos reis, num determinado momento, sem saber o que aconteceria e muita incerteza, ele chamou um mestre sábio e pediu conselhos para o que ele estava passando. E aí o mestre deixou 2 cartas para ele. Falou: olha, abra essa carta, essa primeira carta, quando tudo estiver indo mal, quando você achar que está tudo dando errado, e abra essa outra carta quando tiver tudo indo bem, tiver no seu melhor momento. E aí ele ficou com as 2 cartas, eis que ele começa a ser atacado, ele acredita que ele ia perder o reinado, perdendo muitas pessoas na guerra, aí ele decide abrir a carta, e aí na carta estava escrito: isso vai passar. E aí ele continuou, eis que o filho dele casa-se com a filha do rei, juntam-se os reinados e vem aquele momento de felicidade. Ele fala: agora é um momento mais feliz da minha vida. Vou abrir a segunda carta. E na segunda carta estava escrito: isso também vai passar. Sensacional. E isso para mim assim é um ponto, Otá, que a filosofia nos ensina sobre a natureza transitória das coisas. Como preparar o time, muitas vezes, quando as coisas vão bem, para não ser também aquele pessimista de falar assim, ó, uma hora vai vir algo ruim, mas ao mesmo tempo preparar o time e falar, a bonança não vem para sempre. Bom, eu acho que preparação é tudo. Você já começou com a pergunta certa. E ao longo do tempo, você vai pegando um pouco de musculatura de quais são os problemas, as pequenas crises que acontecem. Porque num hotel, você fala 98% de satisfação, são 2 famílias infelizes. São pessoas. Não é uma máquina que você jogou fora, não é um prejuízo. Estamos falando de vidas, né? De sonhos. Então a gente começou a se antecipar para tudo que é gerador de crise, que é essa preparação. Eu vou contar um exemplo bem recente. Em Ibiúna, eu fiz uma expansão de mais 30 apartamentos, o prédio, inclusive, ficou maravilhoso. E a expansão do restaurante não ficou pronto. E veio o feriado de 7 de setembro, casa cheia, 100%, não ia caber todo mundo. Num restaurante, juntei meu time e falei, galera, vai dar problema. E aí, juntos, a gente tem uma reunião flash todo dia de manhã, do qual a gente roda todos os setores, para saber o que está acontecendo, check-in, check-out, o que vai acontecer no dia, uma reunião de alinhamento. E aí, na segunda-feira, o feriado começava na quarta, bom, vamos ter que fazer uma ação aqui. E a gente decidiu pegar o outro restaurante, funcionar no café da manhã, um pouco menor, mas com coisas que não tem no outro. Salmão defumado, presunto cru, ovo pochê vindo da cozinha, monta um buffet incrível. No almoço também, um buffet de feijoada no almoço, o pessoal tá no sambão, não tem que descer. Então, já A e B já estamos equalizando para as pessoas terem uma escolha. Ia dar uma crise, ia dar problema. O segundo ponto foi com as crianças, né? Então a gente pegou para a piscina não ficar muito cheia, exatamente para o restaurante.
fizemos um Clara Splash com brinquedos infláveis, aquáticos, uma programação um pouco para desafogar um pouco também as áreas. E foi um sucesso, as notas foram excelentes, porque foi se antever uma crise. Você está vendo que o negócio está indo lá. Que nem ele falou, tá lá, já está mostrando. Vai esperar bater aqui a onda? Vai esperar, né, dar errado? Então, acho que tem um pouco disso, de antever o que pode acontecer. Né? Você sabe que agosto é um mês mais calmo. Você tem que antever as compras de agosto lá em junho, dos estoques, do que redução de pessoal, ou que seja, ajustes, a hora que você ajusta o time. Tem um pouco essa ideia de você inchar um pouquinho nas férias, aí você vê quem foi bem, e aí você contrata e tira quem não estava funcionando. Existe uma rotatividade natural do meu setor nesse quesito. Então, esse preparo, esse antever, é a melhor coisa que tem. Você está vendo que vai ter muito check-in, muita troca de quartos. É hora de pôr o time inteiro. Gente, tem um evento acontecendo, a monitoria não tem quase criança. Você espalha eles e joga isso antevendo. Eu acho que sempre essa antecipação, quando é possível, e quando acontece um erro, para e aprende com o erro. Bom, por que a gente errou? O problema não é a pessoa, é o erro. Esquece. Né? Outro dia uma criança se machucou e aí teve um erro do meu time de como acolher essa criança e a família. Aí o problema aqui não era o meu, porque a criança só tropeçou, virou meu. Afinal, meu time errou. E aí, como a gente vai fazer para não acontecer isso de novo? Então, eu tenho que ter um pouco essa maturidade de quando vem uma crise, você olhar para ela de cima e falar: bom, e aí? Como a gente melhora para a próxima? E aí o time vai se sentindo confortável, vai parando de ter erro, de ter medo de crise. A crise é aquela hora, eu gosto de falar essa frase, uma frase que eu adoro, que a crise separa os meninos dos homens. É na crise que você vê a maturidade de um time. Adorei. E ó, tenho certeza que todo mundo que está aqui nos escutando até esse momento já está com muitas anotações. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês, quem ainda não segue o Page Group no Instagram, então @PageGroupBR, acompanhe as novidades que a gente tem aqui na Page. E toda semana a gente tem uma caixinha de perguntas onde você pode mandar a sua dúvida sobre carreira. A gente sempre responde para ajudar no seu desenvolvimento, na sua evolução profissional. E falando em caixinha de perguntas, nós abrimos uma caixinha de perguntas aqui para esse episódio, que a gente ia gravar para ver o que a nossa audiência queria perguntar a vocês. Eu quero começar já perguntando para o Flávio. Flávio, como é que a gente pode promover um ambiente de trabalho mais colaborativo, que incentive efetivamente, né, essa ajuda entre as pessoas nos momentos difíceis, à medida que a gente sabe que muitas vezes você sempre tem uma natureza, a hora ou outra, de um conflito, de um olhar que a pessoa pode não estar vendo todo. Eu acho que eu falo muito com o meu time de liderança que o papel do líder é olhar a dinâmica de trabalho, né? Eu acho que, às vezes, eu gosto de ir em reunião, participar de reunião, e eu fico só olhando para eu entender como é que tá a conversa, como é que estão as provocações entre os times. Tá todo mundo ali meio que só no automático, né? É engraçado que às vezes eu entro em reunião e aí tá no automático, né? Aí checklist, isso aqui tá ruim, tá ruim. Aí acaba a reunião, eu ligo para alguém e falo assim, poxa, aquilo lá que tava ruim, por que vocês não colocaram um plano de ação para melhorar, né? Então, olhar essa dinâmica. E eu já tenho bastante tempo que também eu gosto muito de criar projeto. Então, eu brinco, eu falo muito também no Instagram, né, sobre problema cabeludo, né? Então, assim, eu gosto de ficar perguntando pro pessoal qual o problema cabeludo que a gente tem por aqui, né? E para mim, problema cabeludo é aquele que não dá para resolver sozinho. Eu gostei muito do que você falou, vou começar a falar pro meu time, né? Não seja o herói para tentar resolver, porque a maioria dos problemas que são estruturais, que mexem no ponteiro, ou vai aumentar vendas, ou vai reduzir custo, ou vai aumentar a produtividade de um ativo, ele não dá para resolver sozinho em nenhum departamento só. Então a gente trabalha muito no time de liderança, todo começo de ano a gente define 4, 5 projetos estratégicos. E esses projetos estratégicos a gente pega talentos, independente da área, e monta um time que é multifuncional e deixa eles tocarem o projeto. Isso faz com que o cara tenha que sair, sabe? Às vezes eu sou gerente de marketing, mas eu peguei um projeto que é para melhorar a entrega de produtos de life science. Então ele não é mais o gerente de marketing, ele é o gerente de projeto e ele tem que falar com todas as áreas, ele tem que entender, e todo mundo que está naquele projeto tem que resolver um problema que é complexo e que envolve muitas áreas. Isso ajuda
até mentalmente a pessoa vê que ela não é parte só do marketing, que ela tá numa empresa, né? Ó, eu tenho uma boa resposta para isso. Eh, eu aprendi até num IPO, um desses workshops de liderança, e eu tenho usado com o meu time, tem funcionado muito. A primeira coisa para você criar um ambiente colaborativo, realmente as pessoas se arriscarem, você tem que criar um ambiente de confiança. Então eu tenho escolhido, feito isso, fiz até inclusive isso ontem com o meu time, num briefing de uma brinquedoteca, que nem era uma coisa mais tanto da área deles. Eu junto multi-times de várias áreas, no máximo 10 pessoas, 2 flip charts, um monte de post-its. A gente começa num círculo de confiança e eu sempre faço um belo quebra-gelo e com perguntas tipo, alguma coisa que você aprendeu com seus pais, que você quer ensinar para os seus filhos e uma coisa que você não quer ensinar. E você roda um time inteiro, para uma molecada de 18 anos, 19 anos, 60 anos, né? A gente tem de tudo. Ou tem outra pergunta que eu gosto de falar, tipo, o que você seria se você não é o que você é? E aí você cria e gira todo mundo, inclusive comigo. E aí você já quebra aquele gelo, porque todo mundo ali deixou de ser só aquele crachá. Trabalho com ideias, bom, eu quero aqui ideias para um briefing de uma brinquedoteca, que foi o caso de ontem. Era uma equipe de monitoria. O que a molecada mais brinca? E aí você põe uma ideia por post-it, começa todo mundo a colocar ali, depois que as ideias vão ali, ó, a gente agrupa, depois disso abrir o projeto enorme no screen, aí todo mundo começou a delimitar as áreas, montei um mega do briefing e mandei para a arquitetura com imagens do que a gente quer fazer ali. Não, com certeza foi o maior briefing já dado de uma brinquedoteca na história por escritório de arquitetura. Eles nem acreditaram. Eu gastei 35 minutos no relógio para fazer isso. Quantas conversas de ida e volta seriam ido de uma maneira muito gostosa. Eu não sei quem ficou mais feliz. Foi a arquitetura, o meu time de ter participado, empoderado para isso, ou eu, por ter tido orgulho de ver aonde eles chegam. E eu tenho feito isso desde reunião de processos, implementações, montagem de cardápios, controles. E aí, quando você cada um põe no post-it, você tira aquele medo da pessoa não se arriscar. Quando você colabora as ideias, você vê que tem algumas ideias em comuns, algumas você vai dando os inputs, e aí tem o fechamento da sensação no final. Então, começo, meio, fim e execução de reunião bem feita, e elas têm que ser curtas. Mas eu tenho feito isso sistematicamente, e aí agora eu vejo, às vezes eu entro na minha sala e eu vejo os post-its com os flip charts todos montados, porque eles já aprenderam a fazer isso sozinho. Porque é muito simples a mecânica. Tem muito de metodologia ágil aí, né? É, sim, Hum. mas muito fácil. E nesse ponto, tá? Fica muito claro a tua atenção aos detalhes, está sempre provocando o time. Abre um pouco da tua caixa preta, como é que você se mantém atualizada? Como é que você não entra no automático, que eu acho que é o desafio da maior parte dos líderes? Vaza, eu leio e estudo muito, né? O Ian brinca com o meu quadrante B, né? Então eu tenho um esporte, eu estou sempre me atualizando. Eu vou desde uma feira de Milão de arquitetura, porque eu gosto de beber na fonte. Eu não gosto que as pessoas me deem situações prontas. Vou no South by, vou em tudo que é palestra de não só da minha área, mas fora. Eu estou sempre em feiras de atualizações de vários setores. Fiz esse ano no Chicago Bull, fiz esse ano no FGV, que também traz sempre insights de outras áreas. Leio bastante, eu dedico pelo menos 1h30 do meu dia em leituras ou audiobooks, que é uma maneira bem boa também, né? Malhando, correndo. Então, assim, nós temos que sempre ter um aprendizado contínuo. O dia que a gente parar de aprender e parar de se atualizar, a gente para. E ouvir sempre. Eu ouço muitas sugestões de todos os setores, ouço muito podcast, logicamente, mas eu ouço muitas sugestões do meu time, porque eu acredito muito que quem está no dia a dia enxerga aquilo que você não está vendo e você também vem de fora com ideias que eles não estão vendo por estarem no dia a dia. Então, eu faço questão de fazer um follow semanal com todos os meus setores para entender como eles estão conseguindo. Às vezes o follow dura meia hora, não é nada muito trabalhoso, mas a ideia, eu acredito, é você estar se atualizando para trazer inputs de fora e usar os inputs também que vêm de dentro. Não tem É, muito mistério. O líder tem que estar
antenado, Sabe, vamos tem uma dizer assim. pesquisa que eu tive acesso recentemente que diz que somente 5% dos problemas chegam aos CEOs, menos de 20% chegam aos diretores, menos de 40% chegam à gerência média ali, e 95 a 100% chegam à base. Então, se você ficar atrás da mesa, a única certeza é que você não vai ter a visão do todo, né? Você precisa ir buscar. E dentro dessa dinâmica, Flávio, abrindo também tua caixa de ferramenta, o que que você tem de rotina, de dinâmica para também não entrar no automático? Eu também eu faço muito que a Thaisa comentou aqui, né? Leitura, eu também tenho minha pilha de livros lá e eu vou tendo insights. Às vezes a gente vai em alguma palestra, alguém cita um livro, eu falo, caramba, outro livro que eu tenho que comprar, e vai juntando lá. Tua Mas capacidade de eu tô comprar livro é sempre. maior do que ler, É porque esse é maior, meu Sempre. desafio. é maior, é a mesma coisa, né? A gente sempre conversa, eu acho que todo mundo tem o mesmo problema. Mas eu tenho também uma disciplina boa de leitura, eu consigo tá lendo bastante livros, às vezes eu tô lendo 3 ao mesmo tempo, aí vai concluindo e vai tendo insight. E eu gosto muito de ler de forma muito ativa. Eu também tenho esse problema, eu começo a ler e aí vem um insight. E eu não gosto de ficar só com aquele insight. Eu tenho que anotar, eu tenho que pegar, mandar um e-mail. Eu tenho coisa que eu quero implementar. Então eu levo mais tempo, às vezes, para ler o livro. É, eu tenho gastado muito tempo com podcast. O lugar de potência já tem muito tempo que assim, porque os executivos que vão, eles contam coisas práticas que eles fazem, e aí eu falo, caramba, isso aqui eu tenho que fazer, né? Agora eu comecei com o IPO Cast, né? Então tem muita coisa legal. Às vezes eu fico escutando os podcasts e eu falo, caramba, que maravilha isso aqui, né? Quem está começando a carreira e tem a chance de estar escutando isso aqui. Quando eu comecei lá atrás, a gente nem sabia como esses caras pensavam, o que que eles faziam. E lá no podcast conta coisa do dia a dia, do que ele faz, o que que ele está lidando, como que ele. Então aquilo eu aprendo muito. E no dia a dia da empresa, a gente tem algumas ferramentas, né? Eu faço muita reunião de one-on-one com o meu time, então, com o meu time. Esse ano passado, a Thaisa comentou aqui do que ela faz com a equipe dela, mas em 2022 a gente criou um projeto com o meu time de liderança e nós fizemos uma imersão de inteligência emocional em grupo. E assim, foi incrível, porque cada um fez as mentorias individualmente, mas a gente ia compartilhando em grupo. Então a gente entrou num nível ali de vulnerabilidade, de conhecer cada um. A gente tem uma pessoa no nosso time que estava passando por um processo de separação. Praticamente, nosso time de liderança virou ali a sessão de terapia dela. Ela vinha e a gente sempre perguntava como é que tá, porque foi uma separação meio traumática. Então ela se apoiou na gente. E isso muda muito ali a dinâmica do time. Você vira amigo, você está trabalhando com amigos, né? Eu gosto muito disso, eu acho que isso faz a diferença. Então a gente teve esse trabalho ano passado também, né, para ter essa conexão. Você fala da base, né? A gente tem uma fábrica no Rio de Janeiro, eu vou para o Rio de Janeiro 2 vezes ao ano, 2 vezes ao ano pelo menos. Eu fico um dia inteiro fazendo reuniões com os departamentos. Então a gente seleciona pessoas dos departamentos e eles podem falar de tudo comigo. Isso é uma coisa que desde que eu cheguei lá, eu fiz muito na pandemia. Na pandemia eu fiz toda sexta-feira, durante 6 meses, eu fiz rodadas com 6 pessoas na empresa. Eu falei com a empresa inteira. E eles vinham e eles tinham que falar 3 coisas que a gente fazia bem, 3 coisas que a gente podia melhorar. E aquilo a gente fez um plano de ação em cima daquilo e a gente dava as devolutivas através dos líderes, né? Então eles já viram aquela cultura. Então quando eu vou lá, eles vêm, eles falam coisas assim básicas, sabe? Pô, Flávio, tiraram a máquina do café do restaurante. Aí eu, pô, o que que aconteceu? Por que que tirou a máquina do café? Então, assim, eles me param no corredor, então eles sentem essa confiança que a gente acha que criou. Eu faço café com o presidente aqui em São Paulo, a gente tem o café interatividade, a gente agora é muito legal porque a gente, para fazer o pessoal voltar para o escritório, eu comecei a pensar assim, tem que ser tem que ter um propósito legal, tem que ser uma coisa rica para eles virem para o escritório. Então, quando a gente faz a reunião de leadership, a gente faz de manhã e à tarde a gente cria o café interatividade. E a gente traz um convidado de coisa muito legal. A gente já trouxe maratonista para falar né, da experiência de maratona. A gente trouxe a Laís do Lead para falar de networking, coisas muito interessantes que no começo não era todo mundo que vinha, não. Agora todo mundo vem porque fala que o café interatividade vai ser legal. Tem alguma coisa que eu aprendo, tem alguma coisa legal, eu vejo as pessoas, né? Então a gente tem essa interação ali. Eu também já dei palestra lá sobre carreira. Então eu tento estar muito disponível, muito aberto. Eu sou um cara, né? Eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn, então a empresa inteira me segue, vê as lives que eu faço. Então eu acho que isso também traz uma maior proximidade
do que talvez às vezes os executivos que estão muito fechados na sala deles, né, que não estão tão expostos nas mídias sociais. Então, acho que isso também é uma dica para quem é líder hoje, né? Pensa assim, você tem uma comunidade muito grande na sua empresa. E as mídias sociais, quer queira ou não, te dão acesso a essa comunidade. Porque as pessoas que estão lá na produção, lá no Rio de Janeiro, eles têm Instagram. Uhum. E eles me seguem, e eu sei que eles me seguem. Eles interagem, então isso dá uma proximidade bastante interessante que não tinha no passado. Nossa, eu concordo demais. Bom, a maior parte das pessoas da Page me seguem também. E tem um lado que eu acho fantástico para o meu desenvolvimento, que como as pessoas me seguem vendo muitas dicas de carreira, hora ou outra, vem alguma pessoa e fala assim, Baza, mas você fala tanto de escutativa, será que nessa situação aqui você estava escutando, você não deu a tua opinião? Então o pessoal confronta o que eu acho super positivo, né? Para colocar em prática. Eu sempre brinco, eu falo assim, gente, o que eu escrevo no Instagram não é porque eu tenho, porque eu não erro. É justamente o contrário. É porque eu não quero continuar errando. Eu estou escrevendo aqui porque é o que eu lembro aqui, eu comigo mesmo, aqui dentro dessa dinâmica. Mas já que a gente está falando de conexão, eu não queria deixar de perguntar para a Thaisa, tá? Sobre saúde mental. Quais foram teus aprendizados e como você lida com o time em relação a esse tema que tem ganhado cada vez mais contornos e desafios? Não, e ainda é um pouco, mais uma vez, né, um aftershock aí da pandemia, né, e dos tempos, muito tempo de tela e tudo mais. Bom, falo pro meu time, galera, isso aqui é maratona, não é corrida de 100 metros. Então, você baixar a ansiedade no time é uma coisa muito importante que tem que ser feita. Você, ninguém, o time tem que saber qual é o limite dele, né? Eles sabem que eles podem chegar ali a 200 por hora, mas nenhum carro foi feito para rodar 200 por hora. Então, a melhor maneira de cara é, olha, tentar manter eles com uma ansiedade um pouco mais baixa, por isso a importância da preparação, né? De cara isso. Segunda coisa, do time, alimentação. Acho que a alimentação do time, como eles comem no hotel, né? Eles não comem fora. Uma alimentação saudável, opções saudáveis dentro do restaurante deles, o refeitório, é super importante. Eu estou em lugares que são longe dos centros urbanos. Então, eu não sou tão contaminada por aquilo que quem está aqui em São Paulo, a empresa de São Paulo, em grandes centros urbanos, eles sofrem, eles já estão no meio da natureza. Então, é uma maneira que a gente tenta lidar bastante com isso. Claro que é um RH muito alinhado. E também, eu acho que uma grande maneira das pessoas terem uma saúde mental, eles entenderem o propósito, por que eles estão ali. Isso ajuda muito. Eles não estão na tarefa, eles estão na missão. E eu gosto de deixar isso bem claro para eles. E outra uma satisfação que eles têm muito é também ter as avaliações e saber como eles são avaliados, o que que as pessoas acham deles. Isso são tudo válvulas de escape que são fundamentais, porque às vezes você não liga para estar ali no trabalho, trabalho de sábado, domingo, mas você quer saber que aquilo ali fez a diferença. E aí eu pego um pouco no nosso, a gente tem uma taxa que a gente cobra social dos hóspedes voluntários, e isso a gente investe na comunidade. Então, a maneira deles saberem que eles estão lá no final de semana, trabalhando, no dia de trabalho, mas no final de semana eles vão numa praça que foi doada pelo hotel, fruto daquela taxa de doação, que é fruto do trabalho deles, né? O hóspede só doa porque gosta. E é aquela praça, ele vai com o netinho ou com o filho no final de semana jogar bola, brincar. Então tem todo um cuidado com a comunidade que o Clara tem, onde nós estamos inseridos, tanto no Indorado quanto em Biúna, de estar melhorando a comunidade, que dá um orgulho dele fazer parte, que isso também ajuda muito a saúde mental. Porque a gente não consegue, por mais que você fale, vamos lá, gente, vamos fazer esporte, vamos fazer qualidade de vida, vamos fazer yoga. Isso é uma iniciativa pessoal deles. Você sugere, mas você não tem nenhuma garantia que ele faz. Então, a melhor maneira de fazer isso é criar um ambiente dentro e fora do hotel para que eles se sintam importantes, para eles sentir que eles estão fazendo a diferença, que no final da história é isso que conta, né? Tem uma pesquisa, acho que eu já falei para você mais de uma vez, o que faz as pessoas serem felizes, e são aquelas pessoas que eles descobriram que a fonte da felicidade, ela está em você fazer o bem. E hotelaria é isso, né? Os grandes doadores,
voluntariado, e nós também criamos muito ambientes para eles também exercerem o voluntariado. Mais uma vez, uma maneira deles se sentirem importantes. Então é uma coisa que a gente faz, né, e logicamente o meio ambiente, né, eles têm morrendo orgulho aí das coisas que a gente faz pelo meio ambiente. A melhor maneira que eu posso fazer isso é dando esse propósito para eles. E puxa, a gente está falando aqui de conexão, de envolver, de vulnerabilidade, de comunicação e tantos outros temas. Flávio, o que muda de geração para geração, já que hoje a gente tem tantas gerações e os desafios na hora de lidar com esses temas? Essa daí a gente está aprendendo. A gente tem tido uma rotatividade grande de pessoas que entram assim nessa faixa de 22 a 24 anos. A gente, inclusive, esse ano nós estamos discutindo isso, é uma pauta nossa na nossa área de recursos humanos. A gente está dando uma revitalizada no nosso programa de estágio, porque a gente percebe que a gente precisa ter um inflow de talentos para essas posições mais, né, de pessoas mais jovens, porque elas rotacionam mesmo. Elas, é, a gente teve duas. Nós temos uma estrutura pequena, relativamente pequena aqui em São Paulo, no escritório aqui, né? Nós somos 58 pessoas. A gente tem mais gente na América Latina, mas a gente tem mais o back-office está aqui, customer service está aqui, então a gente tem essas posições de entrada assim, dessa nova geração, né? E a gente teve pessoas que entraram, depois de 3 meses saíram. E assim, a pessoa entra e sai dizendo que vai fazer uma coisa completamente diferente. A gente teve uma pessoa que estava estudando comunicação, entrou na área de marketing e depois falou assim: não, eu passei em medicina. Estou indo fazer medicina. E isso não era muito comum, assim, né? Então a gente vê que elas estão muito mais propensas a experimentar, a vir. Ficou 6 meses, achei legal, mas quero fazer uma coisa diferente. Isso parece que está se tornando normal. Adianta a gente ficar falando, pô, no meu tempo não era assim, né? Eu falo para o pessoal, inclusive tem uma pesquisa da Page que eu não sei se foi você que me mandou, é muito clara ali do impacto da pandemia, é da Page, né? Acho que foi você que me mandou. E a gente pegou aquela pesquisa, junto com a minha RH e o meu time de liderança, a gente falou, como é que a gente vai lidar com isso aqui? Isso aqui é uma realidade. Então a gente está trabalhando o nosso programa de estágio, a gente vai dar uma enxada nele para a gente ter um inflow, porque a gente já sabe que essa rotatividade está maior, a gente tem dados, para que a gente não precise trazer gente de fora que vá já querer sair. Ou seja, a gente quer ter os estagiários que estão ali vivendo um tempo, a gente formando um pouco a cultura deles. Os que gostarem já vão ficar mesmo e já vai provavelmente estar abrindo vagas. Então essa é uma fórmula também que não é tão nova, mas eu acho que ela se torna mais importante ainda, porque esse ciclo de rotatividade ele diminuiu. Então você precisa ter uma solução, né? É, a gente tem algumas posições que são bem técnicas, a gente trabalha muito com venda de produtos técnicos, então a gente precisa de pessoas formadas em ciência dos materiais, biólogos. Então imagina, a pessoa entra e ela começa a aprender nossas soluções de cultivo celular, que são super complexas. Então, essas pessoas, a gente acredita que tem um value proposition muito forte para elas, porque a pessoa que estudou biologia, quando ela chega na Corning, ela meio que está na Disney. Então, a gente aproveita disso também. Então, a gente tem algumas áreas que a gente já entendeu qual que é o nosso posicionamento, como é que nós nos posicionamos nas universidades chaves para a gente atrair essas pessoas. Então, eu vejo muito assim. Agora, aí tem os outros desafios, né? Porque nós temos uma pessoa lá na Corning que tem 30 anos de Corning, já está na sua faixa etária dos 60 anos de idade. E tem essas pessoas de 20 e poucos anos chegando, e são duas cabeças totalmente diferentes. O jeito de falar, o que é prioridade, o que é importante para um, às vezes é zero importante para o outro. E isso é uma dinâmica que a gente fica observando, né? Mas a gente tem que deixar rolar isso daí, né? Como que isso vai casar ali junto, né? Eu acho que a gente tem um time de diversidade e inclusão que está fazendo um trabalho incrível. Todo mês a gente tem um convidado. A gente já trouxe vários grupos diferentes. Outro dia veio uma ONG que lida com refugiados, que foi uma coisa totalmente fora da realidade próxima da gente, mas quando ele trouxe e ele mostrou casos, aí um falou assim, poxa, o meu vizinho é um boliviano. Eu estava conversando com ele, como é que ele veio parar aqui. Então você vê que muita gente na empresa convive com a diversidade do lado deles e a gente não discute isso lá na empresa.
Então, a gente tem feito essas iniciativas. Muitos bons pontos. E ó, eu quero aproveitar aqui quem está nos acompanhando também, não deixe de baixar o nosso estudo de remuneração 2024, um estudo super completo que nós lançamos todos os anos. São mais de 70 páginas com todas as posições organizadas por áreas de atuação, setores, com a remuneração média do que a gente vem encontrando. Hoje aqui na Page, nós entrevistamos mais de 6.000 executivos por mês, então isso traz muita informação. Então, seja para você consultar como um profissional para entender se hoje o seu salário está adequado ao mercado, mas também como gestor, como está o seu time perante ao mercado, ou qualquer planejamento que você tenha para lançar um novo negócio, estruturar qualquer business plan que você tenha necessidade. Então, já fica o link aqui para que vocês possam baixar. E tá, trazendo agora para um aspecto aqui super pessoal, fica muito claro que esses desafios da liderança praticamente não tem espaço para o líder estar mal. Ele precisa estar bem sempre. Como é que você faz quando você acorda com o pé esquerdo, como a gente fala lá no interior? Bom, líder não tem o privilégio de ter burnout, né? A gente não tem. Nossa, ao contrário disso. É uma coisa muito interessante, já comentei isso antes com você, né? Eu tenho um amor pela vida muito grande. Eu passei, né, muito tempo já em hospital e eu sei o valor de estar viva. E o que que eu faço? Eu gosto tanto da minha segunda-feira quanto do meu domingo. Porque o segredo disso, de eu tentar estar bem, né, não todos os dias, mas é realmente bem para estar trabalhando, é ter coisas legais acontecendo mesmo na segunda-feira. Eu não sou aquela tipo de pessoa que começa a segunda-feira esperando chegar a sexta. Eu adoro minha segunda-feira. Meu dia ontem eu dirigi 600 quilômetros, passei o dia inteiro em reunião, voltei na estrada, fiz 1h30 de reunião de arquitetura na estrada, mas meia hora de mentoria na estrada. Quando faltou tempo de estrada. Então, o que que eu faço? Famoso balanço, né? Eu gosto de cozinhar, sei que eu cozinho para minha família, adoro esse momento de poder estar cozinhando. Mesmo antes de pegar a estrada ontem, fiz o meu esporte para ter essa parte mental de energia, de corpo. Eu estou usando agora esse anel, que é tipo um Apple Watch, que fica te monitorando. Estou respeitando o meu tempo de dormir melhor do que eu respeitava antes. Então, existe sim um preparo, um balanço, porque eu sei o que está nas minhas mãos. O líder, quando ele entra, ele fala: "Oh, legal, vou ser um CEO, vou administrar uma empresa que depende de muitos salários", e tem que saber o que está em jogo. E tem que saber, mais uma vez, aquilo que eu falo para o meu time, que não é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Eu me preparo como uma maratonista. Do meu corpo tá bem, de eu me cuidar bem, porque eu posso estar mal porque eu tô gripada. Mas assim, eu tenho que evitar, a gente se coloca armadilhas em volta da gente, né? Então eu evito as armadilhas. Então, assim, depois de um dia inteiro de trabalho, eu não vou aceitar ler um livro de liderança. Vou ler uma biografia gostosa, vou ler um livro gostoso, deixa para ouvir meu livro, um audiobook indo para a estrada, que não tem escolha. Então, assim, não se ter autossabotagens. E se você está muito cansada, respeitar. Não vou pegar uma estrada cansada e fazer ginástica antes. Então, acho que tem um pouco de você se conhecer. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é um balanço, é você se conhecer, você se respeitar e também ter a vulnerabilidade. Outro dia eu estava num sábado de manhã, eu tive a notícia que um casal de amigos faleceu. Eu cheguei para o meu time e fui transparente. Olha, gente, hoje eu estou um dia um pouco baixo, aconteceu isso comigo. Vamos fazer nossas reuniões normalmente. Mas se em algum momento eu estiver um pouco distraída, me fala 2 vezes. Então, essa vulnerabilidade, você também ser transparente, é o normal. Eu acho que a grande vantagem de você ter uma hierarquia um pouco mais achatada é você dar o luxo de falar para o teu time que você não é um herói. Que você também tem os seus momentos de altos e baixos, e eles entenderem isso. E a beleza disso é eles também mostrarem isso para você. No final, somos todos humanos, né? Você você estava me contando uma entrevista de AI hoje de manhã, né? É uma coisa que nosso diferencial é esse, de saber um pouco balancear. E assim, transparência, vulnerabilidade e saber se conhecer. Demais. Puxa, tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui, ó, foram páginas e páginas de anotações. A gente falou de tanta coisa, mas infelizmente o nosso tempo aqui Acabou. chegou ao final. Mas eu queria aproveitar a perguntar, Flávio,
Como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Dicas de livro, filme? A gente quer tentar fazer o último download aí, o que tá na tua cabeça sobre o tema. Eu tô no Instagram também, tô no LinkedIn. Meu projeto grande é a Corning, né? A gente está criando um planejamento estratégico para 2026. A gente tem muita coisa legal vindo. Nós estamos nos engajando com as empresas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A gente mapeou as top 43, estamos contactando as top 20. Está sendo um exercício muito legal. Existem empresas fazendo coisas muito interessantes na área de tecnologia industrial, né? Nós somos uma empresa de ciência dos materiais, então a gente quer ajudar empresas que estão criando produtos para daqui 2, 3 anos, ou em diferentes mercados que precisam de ajuda em materiais. Eu tenho um projeto que está muito próximo do meu coração, que é a escalada corporativa, né? Que eu também falo de carreira. A gente já está na 7ª turma de mentoria de futuros executivos. Então eu falo bastante sobre isso no Instagram. Com relação a livros, eu estou lendo um livro agora que chama O Ego é Seu Inimigo. Vai me fugir agora o nome do autor. Acho que Ryan Holiday, se eu não me engano. Talvez esteja Boa, enganado, mas você é pode bom. ser esse. Esse livro é um livro tradicional, se não me engano, foi em algum dos podcasts que eu tô lendo, porque eu falo muito sobre isso, sobre ego, né, na construção de você se tornar um líder. Eu acho que quem quer ser líder tem que gostar de gente e tem que destruir o ego, tem que saber destruir seu ego. Porque com ego você não consegue servir aos outros, né? E quando você lidera, é muito mais sobre servir quem está do seu lado do que sobre você mesmo. E então eu tô gostando bastante desse livro. E ultimamente também eu tô lendo muita coisa sobre espiritualidade, né? Você comentou com a Thaisa sobre o líder não pode falhar, o líder tem que estar sempre, né? E eu percebo muito que para que a gente esteja bem, eu acho que esse lado da espiritualidade, né? Esse lado de você estar bem com você mesmo, ele é fundamental, né? A gente busca muito, né, durante a nossa vida, aquele primeiro estágio que você está bem, né, sobre o aspecto material, mas chega uma hora que se você não entender que está tudo dentro de você, né, a felicidade está dentro de você, é o seu estado. Eu acredito muito que Deus está dentro da gente, né, Deus está dentro de cada um de nós. Então, eu fiz um retiro há 2 semanas atrás que foi muito bacana. Então, eu tenho investido também um tempo sobre isso. Porque eu acho que nesse mundo maluco que a gente está vivendo, o mundo VUCA, o mundo Bunny, muita informação, inteligência artificial, eu realmente sinto assim que se você não souber filtrar, não tiver um filtro e tiver em paz com você mesmo e buscar essa paz dentro, porque fora tá ficando muito barulhento. Tá muito barulhento cada vez mais e vai ficar cada vez mais. E se você tentar, né, acompanhar tudo isso, a gente tem que deixar aí um pouco. Deixa aí um pouco, a gente não sabe para onde vai a inteligência artificial. Vai ter alguém no meu time que vai descobrir mais sobre isso do que eu. Então, quais são as minhas escolhas? O que é importante para mim hoje? E muito também do lado pessoal. Então, eu estou muito nesse momento, assim. Muito bom, adorei. E tá, como é que as pessoas te encontram? Que insights você deixa pra gente? Bom, depende de qual Thaís você quer encontrar, né? Queremos todas, depois de tudo que a gente já escutou aqui. Porque eu tenho a Thaís a cozinheira, e outro dia eu estava com um grupo até de spouse do IPO no Rio, e elas me seguem, e elas chegaram para mim, assim, meio desapontadas, falando assim, nossa, aquela Thaísa do vídeo, ela não existe, né? Aquela que fala devagar, Clara em casa. Então, a Thaís é cozinheira, tá no Instagram do Clara Resorts, no Clara em Casa, no TikTok, você me acha ali, no YouTube também. A Thaisa CEO tá no LinkedIn, Thaisa Kruder, Taiza, Krueder, super fácil. E eu tenho ali, sendo bem ativa no LinkedIn, tem bastante insights meus lá, fiquem à vontade para me seguirem lá, mandar mensagens, eu sou super acessível. Livros. Vou falar 2 que eu gostei bastante, eu acabei agora aquele Originals. Eu me considero alguém que pensa fora da caixa, eu me considero uma pessoa bem original.
que vai muito contra a onda várias vezes. Adorei o livro, vários insights, não só para mim, mas também como para o meu time, como criação de filhos. Tem várias coisas bem bacanas. Adoro o Outliers, mais uma vez, o que faz as pessoas serem diferentes. E eu gostei muito do Culture Map, que fala um pouco da diferença de culturas. Eu tenho um cargo fora do Brasil e foi tão interessante entender como as pessoas pensam diferente, né? Como o americano pensa, como o brasileiro pensa, como alguém de Singapura pensa. É legal você entender como o mundo funciona. Biografias, sou louca por biografias. Eu comecei agora da Stella Adler. Tô amando, quase perco o meu horário de sono, que agora eu tô levando à risca por causa disso, que o livro é uma delícia. Eu gostei bastante do Bob Iger, que é o do CEO da Disney, The Ride of My Life. Tem ele também em português. Excelente biografia para ser lida. E Thaís Insights, eu acho que é pensar o balanço. Eu acho que a beleza da vida é você gostar tanto de um dia de trabalho como você gosta de um dia de férias, de um dia de descanso. E eu tenho isso na vida. Realmente eu gosto muito do que eu faço. Eu estou com um desafio maravilhoso agora, que é construir um hotel dentro de Inhotim, no meio do instituto, incrustado ali. E a minha paixão em relação a isso é poder levar as crianças, desde pequenininha, a se apaixonar por arte. Eu acho que a arte é aquilo que nos diferencia dos animais, porque ela não é necessária, mas, por outro lado, quão necessária ela é. Tem uma frase que fala que viver sem arte sufoca, né? É quando você junta arte, viver sem arte sufoca, né? Eu Exato. adoro essa Eu frase. amo. E a gente poder fazer isso com o hotel que vai ter tantas brasilidades. É um privilégio ter sido escolhida pelo Bernardo Paz para estar fazendo esse hotel lá. Muita gente tentou ali e a gente teve um fit ali, uma química incrível. E estou com esse desafio maravilhoso pela frente. Então, estamos todo mundo muito empolgado com isso. Deve ser maravilhoso. O Inhotim, a minha cidade é pertinho de BH. Itaúna é pertinho de lá do Inhotim. Estou sabendo. Vai ser incrível. Inhotim é incrível. Bom, que episódio maravilhoso. Quero agradecer a todos vocês aqui, vocês dois. Puxa, eu acho que esse episódio é aquele típico livro que você tem que ler de tempos em tempos, que cada vez que você lê vem um insight diferente. Eu tenho certeza que esse episódio aqui você deixa no favoritos para escutar de tempos em tempos muitos insights. E só antes da gente completar, gente, não se esquece de consultar o nosso site michaelpage.com.br, pagepersonel.com.br. Lá são publicadas todas as vagas do Page Group, todas as vagas que nós estamos conduzindo. Então, se você está no momento olhando para oportunidades de mercado, querendo avaliar mercado, é a sua oportunidade para participar dos nossos processos seletivos. E, mais uma vez, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, Spotify, ativa o sininho para sempre ser avisado para você ter um conteúdo como esse. Muito obrigado a todos vocês.